Para mim ainda está processando aqui Professor, o processo de gravação. Para você, agora apareceu. Então, boa noite a todos. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Acho que o André tinha me chamado. né? Se você mandou o link lá para criar uma conta naquele negocinho lá, como chama? Não, o Tinkercad, né? Isso. Na verdade, eu disparei o post antes da hora. Né? Eu tinha deixado salvo como rascunho e fiz um teste com o link que eu tinha colocado antes. Deu problema, depois eu descobri qual era o link correto e na hora de salvar de novo, ao invés de salvar como rascunho, André, eu acabei salvando de forma pública, né? Depois eu vou explicar aquilo lá, né? Eu vou inclusive colocar um texto Eu criei uma naquele, conta lá naquele negocinho lá. naquele post lá. Não, legal. Se você já clicou no link, criou a conta, provavelmente você já deu um passo adiante, né? Já deve estar cadastrado na turma que eu criei lá, né? Eu vou explicar isso mais à frente aqui na aula, tá, André? Tá bom. Bom, vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Maravilha. Então, assim, a gente vem falando aqui sobre os componentes básicos de um computador. Eu explorei com vocês aí nas primeiras aulas a questão do hardware, no sentido de que o equipamento, é o hardware que vai executar os nossos softwares. Então, numa disciplina de lógica de programação, ainda que a gente não vai interagir de uma forma plena com o hardware, é interessante a gente saber, pelo menos, assim, alguns aspectos, digamos, mais importantes que compõem um hardware de um sistema computacional. Na hora que eu estiver falando de alguns elementos de programação, eu vou me referir a componentes de hardware com os quais os elementos de programação se relacionam. Então, esse primeiro contato para criar uma certa familiaridade é importante. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de software, é coisa muito rápida aqui, assim, essa questão de teoria, e depois eu vou falar para vocês de algoritmos e a intenção é mostrar o Tinkercad, que foi o que o André questionou aqui no início da aula. Tá? Bom, então, enquanto o hardware é a parte física, né, são os componentes eletrônicos que compõem o sistema computacional, o software é a parte abstrata, né? Ele é constituído pelos programas, e são esses programas que permitem atender às necessidades do usuário. Então, qualquer problema que seja apresentado para um desenvolvedor que tenha uma solução computacional, ele pode ser resolvido por meio de um software, por meio de um programa que vai atender aquela demanda, qualquer demanda, né? Qualquer tipo de requisição que seja feita. Tá? Então, o software é um produto que os engenheiros de software projetam e constroem. Então, existe até alguns cursos de graduação voltados especificamente para essa área, a área da engenharia de software, né? Para vocês perceberem o quão complexo é a construção de um software bem feito, bem estruturado, né? O software, o produto software, ele engloba os programas, né, que quando executados produzem a função e o desempenho desejados, então é o que nós, usuários, digamos, interagimos, né, de forma direta, mas o produto software não é só o programa, ele também é composto de documentos, né, esses documentos, eles são tanto documentos técnicos, quanto documentos para o usuário final. Então, eles descrevem a operação e o uso dos programas, né? Então, tutoriais que mostram para o usuário como que um software pode ser utilizado, faz parte da documentação do software, né? É claro que quando o software é muito simples, do ponto de vista do propósito que ele pretende atingir, muitas vezes a gente nem tem essa documentação para o usuário, às vezes é intuitivo, né? Mas, por exemplo, programas de gestão de uma empresa, né, que são programas parrudos, programas que envolvem gestão financeira, gestão contábil, gestão da produção mesmo, né, de uma indústria, por exemplo, em geral são aplicações bastante complexas e que precisam sim de um manual para que
as pessoas possam operar esses sistemas. Né? E junto a esses manuais também, eventualmente, nós temos treinamentos para o pessoal que vai usar o software. Né? E, além disso, eles também, o software também engloba as estruturas de dados, né, que são estruturas que possibilitam que os programas manipulem adequadamente as informações. Eu comentei com vocês na última aula um pouco sobre essa questão de estrutura de dados, né, então, quando a gente fala em representar um conjunto numérico, né, então, um conjunto dos números inteiros, conjunto dos números reais, né, ou um conjunto de símbolos, não importa, né? Mas quando a gente fala de representar isso num computador, a gente tem que tomar algumas decisões. E essas decisões passam, né, pelas estruturas de dados, né? Então, as estruturas de dados, basicamente, são aquelas estruturas que vão permitir que a gente armazene as nossas informações e que nós possamos fazer a manipulação dessas informações de maneira apropriada, tá? Isso pode parecer bastante abstrato para vocês nesse momento, não se preocupem não. Só tenham em mente que um software não é simplesmente o programa que a gente usa, né? Ele é composto de outras partes, né, que são tão importantes quanto o software, tá? Bom, aqui, de uma maneira bem resumida, eu vou apresentar para vocês o ciclo de vida do software, né, o ciclo de criação e manutenção de um software. Se vocês forem pesquisar, né, por ciclo de desenvolvimento de software, provavelmente vocês vão encontrar arquiteturas, né, ou estruturas bem mais complexas do que essa aqui que eu estou apresentando, tá? Porque realmente, como eu falei, existe toda uma engenharia por trás da construção do software. Não é o nosso objetivo aqui tratar desses detalhes, tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: todo software parte de uma definição, né? O que é essa definição? É o quê? O que nós queremos que o software resolva? Tá? Então, é importante, ao construir um software, ter de maneira clara, né, o que a gente chama de requisitos. Quais são os requisitos daquele software? Né? O que o usuário daquele software pretende que ele ofereça? Isso se você estiver desenvolvendo um software, digamos, personalizado, né, direcionado para uma pessoa ou para uma empresa. Tá? Se você não está fazendo isso de forma direcionada, então você, o criador, precisa determinar, né, onde que eu quero chegar com o meu software, que público que eu quero alcançar, o que eu quero que o meu software faça. Né? Então, eu preciso ter bem claro isso. Tá? Então, essa primeira fase, a fase de definição, a gente trabalha isso. Né? O que nós queremos que o software resolva, tá? Que o software faça. Aí aqui tem uma coisa que eu vou falar para vocês e que com certeza eu vou repetir ao longo da disciplina. Nós, enquanto programadores, enquanto criadores de software, a gente não consegue fazer um software que resolva um problema que nós mesmos, como seres humanos, não consigamos resolver. Tá? Então, basicamente é o seguinte: se eu quero criar um programa que, dados dois números, ele retorne a soma desses dois números, é um exemplo bem básico aqui, né? Então, eu preciso, antes de fazer o software resolver essa questão, esse problema, eu preciso saber como é que faz. Porque senão não tem como ensinar para ele, que basicamente a construção do software passa pela transmissão da nossa experiência acerca daquele problema para que o computador possa resolver o problema de uma forma automatizada. Então, eu preciso saber quais são as etapas, quais são os passos pelos quais eu tenho que seguir para que eu construa um software, né? Para que ele possa fazer as operações necessárias para resolver o problema. Tá? Então, nessa primeira parte, na definição, eu preciso, então, ter de maneira bem clara o que eu quero fazer. O que eu quero que meu software faça. Tá? Como eu disse, eu estou mostrando de maneira bem simples, porque não é o nosso objetivo aprimorar. Mas existe também, dentro dessa elipse aqui, a primeira elipse, que é laranja,
Existe também uma quantidade enorme de técnicas para se extrair requisitos, né, para se definir requisitos, definir aquilo que o software precisa atender. Tá? Então, o que eu quero que vocês tenham em mente é isso. Eu preciso, antes de começar a desenvolver o software, saber o que ele tem que fazer. Né? O que ele vai apresentar de solução. O que ele vai resolver. Tá? Depois eu passo para a fase de desenvolvimento, que é a construção do software propriamente dita. Né? Então, aqui eu vou dizer como eu vou alcançar aquela solução. Né? Então, eu sei o que eu quero que seja feito, e agora eu tenho que dizer para o meu programa como, né, que ele vai conseguir chegar àquele resultado final. Tá? Depois que essas duas etapas foram concluídas, nós dizemos que nós temos, né, um produto de software, né, uma parte do produto de software pronto, tá? Pronto para ser utilizado. Alguns autores chamam isso de mínimo produto viável, né? Ou seja, a gente tem lá pelo menos um elemento, ainda que simples, ainda que não faça grandes coisas, mas que seja capaz de automatizar alguma função, né? E ajudar, assim, o ser humano nas suas atribuições aí, cotidianas. Tá? Bom, eventualmente, esse componente de software que foi criado aqui com essas duas etapas pode apresentar falhas. Né? E, obviamente, uma vez que isso ocorra, eu preciso, então, corrigir essas falhas. Então, entra uma fase de manutenção. Mas a fase de manutenção não diz respeito apenas à correção de falhas. Eventualmente, né, o próprio solicitante do software, a própria pessoa que te pediu para criar o software, percebeu que, dentro da definição que ela apresentou, não estava contemplando um aspecto que ela considera importante. Então, na hora de definir os requisitos, a pessoa não visualizou e não apresentou para o desenvolvedor todos os requisitos que ela julgava importante. Né? E só depois que uma parte do software ficou pronta e que a pessoa foi usar, ela percebeu que faltou um detalhe que não foi apresentado, né, aqui na definição. Então, isso entra também aqui na fase de manutenção. Então, aqui, todas as alterações que forem necessárias vão ser realizadas. Então, seja para correção de falhas, seja para atender requisitos que não foram apresentados aqui na definição, tá? Ou seja, para aperfeiçoamento. Eventualmente, o software até funciona bem, até atende os objetivos, tá? Só que entre a definição e a conclusão do desenvolvimento, sei lá, surgiram técnicas novas que poderiam ser utilizadas para fazer com que o software ficasse mais ágil, mais rápido, com uma performance melhor, né? Então, isso também pode ser motivação para que haja alterações naquele software, tá? Pessoal, como eu disse nas outras aulas, tá? Caso haja dúvida, só abrir o microfone e me interromper, tá? Não precisa esperar eu formalmente pausar aqui a minha fala para que vocês perguntem, tudo bem? Até aqui tá tranquilo para todo mundo? Sim, professor. Sim, professor. Legal. Bom, então, detalhando um pouquinho, né, esse ciclo de construção do software, então, na fase de definição, como eu tinha dito, é a definição do problema, é dizer o que eu quero resolver, né, e quais são os requisitos que eu preciso atender. Na fase, então, aqui nessa fase ainda de definição, né, eu vou projetar a solução, eu não vou ainda criar o software, mas eu tenho já que idealizar, eu tenho que mentalizar quais são as etapas que eu preciso seguir para poder alcançar a solução daquele problema, do problema que foi apresentado aqui na definição. Tá? Esse projeto de solução, que ainda não é o software, no mundo da computação, né, especificamente na programação, a gente chama de algoritmo. Tá? Então, o algoritmo é uma sequência de passos, né, que pode ser estruturado ou não, mas dentro de uma lógica que permita que alguém ou algum dispositivo computacional possa realizar uma ação
sem ter o conhecimento, né, prévio do que é aquilo que está fazendo. Tá? Então, eu vou falar mais sobre algoritmo hoje, mas assim, quando a gente fala de algoritmo, e eu até citei isso na aula passada, o primeiro exemplo que vem, né, a primeira ideia, é a questão de fazer um bolo. Né? Então, uma receita de bolo é um exemplo típico de um algoritmo, que não vai ser executado por uma pessoa, por uma máquina, tá? Mas, uma vez que a receita tenha sido escrita de maneira precisa, né? Com a quantidade exata dos ingredientes, com a quantidade exata do tempo que cada etapa tem que durar, né? Qualquer pessoa, a princípio, né, que nunca tenha feito um bolo na vida, seguindo aquele roteiro, conseguiria entregar um produto, né? Entregar o bolo, no caso. Tá? Então, essa que é a ideia de se construir um algoritmo. Né? Você vai colocar algo que você sabe como que tem que ser feito dentro de uma sequência de instruções, né? De forma que alguém que nunca fez aquilo, né? E aqui nós estamos pensando no final na máquina, né? Vai ser capaz de, realizando aquelas etapas, alcançar o resultado esperado. Tá? Então, o algoritmo é a primeira etapa, né, antes de se construir, né, a solução final, vamos dizer assim. Tá? Antes de você começar a realmente entregar um conjunto de comandos para o computador. Tá? Esse algoritmo ele pode ser escrito em linguagem natural. Né? Então, você pode pegar no nosso idioma português e escrever as etapas, como a gente faz, por exemplo, numa receita de bolo. Tá? Depois que eu tenho o algoritmo pronto, né, depois que eu tenho essa estrutura do projeto, do software pronto, e isso é bom que seja discutido, né, quando é um software grande, né, seja discutido entre integrantes, né, de uma equipe de desenvolvimento, aí sim eu passo para a parte da codificação. Tá? Então, a codificação da solução, vamos dizer assim, diz respeito à tradução daquele comando que você escreveu de uma forma, digamos, natural, usando, por exemplo, a língua portuguesa, né? E você vai escrever isso, né, ou vai traduzir esse comando de uma forma que o computador consiga entender. Né? Então, você vai fazer o que a gente chama de programar em linguagem do computador. Tá? E aí a gente vai ver também no finalzinho dessa aula aqui, aliás, no finalzinho dessa aula não, no finalzinho desses slides, que existem vários tipos de linguagem de computador. Tá? Mas então, basicamente, depois que eu projetei a solução, então enxerguei quais são as etapas que eu preciso seguir para alcançar a solução, eu pego cada uma dessas etapas e codifico. Eu escrevo isso numa linguagem que o computador consegue entender. Tá? E depois que isso ficou pronto, né, a codificação ficou pronta, aí eu preciso testar o programa. Eu preciso verificar se aquilo que eu determinei que o computador fizesse, né, realmente está resolvendo o problema. Né? Realmente o computador está fazendo da maneira como eu esperava que ele fizesse. Né? Então eu testo. Normalmente o teste ele consiste em você colocar algumas informações de entrada que você conhece a resposta, né, e aí você verifica, você compara se a resposta que o computador entregou, né, corresponde à resposta esperada. Então, pegando o exemplo que eu apresentei agora há pouco, se você vai escrever um programa que vai somar dois números, então a entrada seria os dois números. Né? Então, você informa o computador, para o seu programa, os dois números que você pretende somar. E você já sabe a resposta, né? Você está na fase de teste. Então, você quer verificar se a resposta que o computador vai entregar corresponde ao que de fato se espera. Né? Então, você colocou lá 2 e 2, espera-se que ele entregue 4, como sendo a soma desses dois números. Se você colocou 3 e 5, você espera que ele entregue 8. Né? Se ele entregar um valor diferente disso, houve uma falha aí no teste, e aí você precisa verificar onde foi que aconteceu a falha. Aí você entra naquela fase de manutenção, onde você vai ter que alterar alguma coisa aqui na sua solução. Então, codificar a solução, como eu falei, consiste em traduzir o algoritmo, que está numa linguagem natural, para uma linguagem de computador.
Então é o seguinte, quando a gente cria, então, o programa na linguagem de computador, então, a gente diz que a gente escreveu um código-fonte, um programa-fonte, né? É uma estrutura de comandos que, às vezes, já não é tão mais natural para nós, seres humanos, tá? Mas que pode e usa, né, palavras de algum idioma humano, normalmente o inglês, tá? Mas a gente consegue identificar, e até com alguma repetição, a gente consegue traduzir rapidamente o que cada palavra em inglês significa no nosso idioma. Tá? Então, esse programa, que a gente chama de programa-fonte, ele vai ser escrito em uma linguagem que pode ser de alto ou de baixo nível. Eu vou explicar já já a diferença entre esses dois tipos de linguagem. Tá? Então, essa linguagem que está aqui à esquerda ainda não é a linguagem que o computador entende. Tá? Então, é uma linguagem que é um meio termo. Não é nem a nossa linguagem humana e nem é a linguagem da máquina, propriamente dita. Tá? Mas é um meio termo que vai ajudar aí para que a gente construa, né, uma estrutura de software fácil da gente entender, tá? E que fique fácil também de traduzir para a linguagem que o computador, de fato, vai entender. Então, basicamente, depois que o código-fonte foi escrito, ele é carregado para a memória principal, e aí, antes de ser colocado na CPU, para determinar quais são as instruções que vão ser executadas pela CPU, ele, então, é traduzido para a linguagem de máquina. Tá? A linguagem de máquina é aquela que a gente falou na aula passada, ou seja, é aquela que só considera zeros e uns. Então, eu falei para vocês sobre formas de representação de informações num computador, né? Uma máquina. Então, a gente viu lá que não importa qual seja a técnica, no final tudo vira 0 e 1. Tá? Quando a gente vai dar uma instrução para o computador, quando a gente vai dizer para ele fazer alguma coisa, o que ele consegue entender também é uma sequência de zeros e uns. Tá? E que, da mesma forma como a gente definiu critérios para, por exemplo, dizer que uma certa sequência binária representa uma letra, ou uma sequência binária representa um número, ou representa um pixel, né, um pontinho na tela. Então, da mesma forma como a gente usou esquemas para criar códigos específicos para cada coisa, também existem esquemas para dizer que, por exemplo, a sequência binária 001 representa uma certa operação, né? Poderia ser uma soma, por exemplo. Então, dentro de uma lógica de programação, isso lá na CPU, né? A gente já quero também assim, aproveitar para tranquilizá-los. Nós não vamos trabalhar nesse nível aqui. Não fique com medo, não, tá? Mas, assim, seja em qual nível de programação que a gente estiver trabalhando, no final das contas, o nosso programa vai ser convertido para uma sequência binária. E essa sequência binária, assim como as informações que são armazenadas, elas têm uma lógica por trás. Então, quando o computador olha uma sequência 001, por exemplo, no início de uma sequência binária, ele pode interpretar aquilo como sendo uma operação aritmética, por exemplo. Tá? E depois, os próximos valores numéricos, ele pode entender como sendo o operando, né? Então, se eu quero somar dois números, eu poderia ter aqui o código da operação, que seria a soma, 001, e o operando seria esse daqui. Aí teria que converter isso para o formato decimal, para a gente saber que número é esse. Tá? Ah, mas são dois números, aqui só tem um. Né? Normalmente, quando a gente faz uma operação aritmética lá na CPU, a gente considera que ele vai somar um valor a outro que já está armazenado em algum lugar. Então, eu não preciso dizer qual é o outro valor. Eu só preciso dizer onde ele está armazenado. Tá? Bom, isso como eu falei, é extremamente complexo para nós, seres humanos, pensar em criar um código, né, criar um programa só usando zeros e uns. Tá? Então, lá nos primórdios da programação, né, isso já faz muito tempo, criou-se uma linguagem chamada de linguagem de baixo nível. Ela é assim chamada porque realmente ela está muito mais próximo da CPU do que de nós, seres humanos. Mas
pelo menos ela não trabalha somente com binários, né? Com valores binários. Então, por exemplo, na linguagem de baixo nível, o código da operação poderia ser acrônimos, né? Ou mnemônicos, né? Quer dizer, letras que representam a palavra, né, que está por trás da operação, né? Então, por exemplo, LD, seria melhor usar LD para dizer que eu estou me referindo à palavra load, né, do que usar uma sequência binária. Seria melhor eu usar as letras MPI, né, para me referir à multiplicação, né, do que usar códigos binários, tá? Mas ainda assim é complicado. Ainda assim é complexo. A gente tem que lembrar que LD é load. Load em inglês significa carregar, né? Então, load A significaria vou carregar o valor da variável A, por exemplo, né? E MPI significa multiplicar. Então, MPI 5 quer dizer que eu vou pegar o conteúdo carregado, que é o A, e vou multiplicar por 5. Então, quer dizer, mesmo não sendo binário, essa estrutura da linguagem de baixo nível ainda é complexa para nós, seres humanos, né? Então, criou-se, então, uma outra categoria de linguagem de programação chamada linguagem de alto nível. Então, são linguagens de programação nas quais se pode escrever programas numa notação próxima à maneira natural de expressar o problema que se deseja resolver, tá? Então, por exemplo, eu quero escrever uma expressão aritmética, eu poderia escrever assim, ao invés de colocar LD para carregar a variável A, depois LD para carregar a variável B e assim por diante, aí eu colocar lá um sub para dizer que é uma subtração, né? Um add para dizer que eu estou somando, né? E um div para dizer que eu estou dividindo. Eu simplesmente coloco os operadores conforme a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia enquanto estudantes de matemática, né? Então aqui eu tenho uma expressão que está muito mais próxima de uma expressão aritmética, como a gente conhece, do que a forma binária e do que aquelas siglas, vamos dizer assim, que a gente está utilizando, tá? Aqui alguns exemplos de linguagem de programação de alto nível, né? O Pascal, que eu citei na aula passada, né, não é usado de maneira profissional, nem acadêmica mais, tá? A linguagem C, essa sim é muito usada. O Python, eu diria que está caminhando para ser a linguagem mais utilizada no mundo, né? O Java, muito usado, PHP, JavaScript, entre outras, tá? Bom, e aí nesse aspecto de conversão, né, de uma linguagem para outra, surgem algumas palavras também que vocês precisam se familiarizar, tá? Então, a gente tem a primeira palavra aqui, né, é o compilador, né? Então, o que é o compilador? O compilador é um programa que é utilizado, né, pelo computador para traduzir os comandos simbólicos de uma linguagem de alto nível para a linguagem de máquina. Então, lembra que eu falei agora há pouco? Não importa qual seja a linguagem que a gente vai escolher utilizar, nós enquanto programadores. No final das contas, aquele código que eu vou escrever, ele precisa ser transformado em sequências de zeros e uns, que a gente chama de linguagem de máquina, tá? Para a gente não ter que se preocupar em fazer isso, existem ferramentas chamadas de compilador que fazem isso para a gente. Então, a gente escreve o programa, né, dentro de uma sintaxe, né, que a gente chama, é assim que a gente chama, né, prevista para aquela linguagem. Então, a linguagem C tem uma forma de escrever, a linguagem Python tem uma outra forma, o PHP outra forma, né, o Pascal tinha uma outra forma, enfim. Cada linguagem tem a sua característica, né? No final das contas, o compilador, o que ele faz? Ele traduz esses comandos que a gente escreveu lá, normalmente a gente escreve no editor de texto mesmo, ele traduz isso para a linguagem de máquina, ou seja, ele transforma o nosso código escrito em linguagem próxima à linguagem natural em sequências de zeros e uns, tá? Existe uma outra terminologia, não é muito usada nos dias de hoje, mas é bom que vocês conheçam, que é chamada de montador, né? O montador, ele é um programa também, que é utilizado para traduzir comandos simbólicos da linguagem de baixo nível. Então, lembra que eu mostrei 3 linguagens? A primeira linguagem, a linguagem de máquina, a mais baixa, só zeros e uns. A segunda linguagem, linguagem de baixo nível, usa siglas, né? Para poder se referir a algumas operações. Então, essa linguagem de siglas, né, chamada de linguagem de baixo nível, também ela não é compreendida pelos computadores,
pelo hardware, né? Então, se por acaso alguém escrevesse um programa em linguagem de baixo nível, ainda assim, ele precisaria utilizar de uma ferramenta, no caso aqui é chamada de montador, para poder traduzir, né, esses códigos, né, esses comandos para a linguagem de máquina, tá? E aí ficaria tudo em binário. E nós temos também uma terceira terminologia, que é o interpretador, tá? O interpretador, ele se assemelha ao compilador, tá? Só que, diferentemente do primeiro, ele lê e executa uma declaração do programa por vez, tá? Então, depois, quando a gente estiver escrevendo códigos, fica mais fácil enxergarem isso, tá? Mas a ideia é o seguinte, eu vou escrever um programa para resolver um problema. Esse programa, no final, ele vai ficar, sei lá, com 1 milhão de linhas. Calma, nós também não vamos criar programas desse tamanho aqui, né? As programinhas vão ser aí de 10, 15, 20 linhas no máximo, tá? Mas vamos lá, eu criei um programa que tem 1 milhão de linhas. Quando eu uso um compilador, né, quando a linguagem que eu estou utilizando exige, né, o uso do compilador, então, antes de colocar o programa para poder funcionar, antes de entregar o programa lá para o usuário final, essa ferramenta, né, o compilador, vai analisar todo o código, todas aquelas 1 milhão de linhas, e vai transformar, traduzir aquilo para a linguagem de máquina apropriada. Tá? Então, isso leva um tempo antes de se colocar o software lá para o usuário utilizar, mas depois que você gerou lá o chamado executável, o programa não precisa ser feitas novas traduções. Tá? Ele já está totalmente escrito na linguagem que o computador entende. No caso do interpretador, eu escrevo o código, né? E aí o que vai ser, digamos, entregue para o usuário é o código, né? O código que eu escrevi. Tá? E na hora que esse programa for executado, então o interpretador que tem que existir lá na máquina do usuário, ele vai, então, pegar cada um dos comandos que eu coloquei lá dentro do meu programa e executar, né, traduzindo cada um desses comandos para a linguagem de máquina, né, a linguagem de zeros e uns. Então, nesse caso, não tem nenhuma fase intermediária de compilação que seja necessário, tá? Mas, por outro lado, o programa interpretado ele precisa de um interpretador da linguagem lá no computador onde está sendo utilizado. Bom, e aí, pessoal, a gente finaliza esse primeiro aqui conjunto de slides. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta ou até curiosidade? Não? Para mim tá tudo certo, professor. Beleza, então. Então, vamos mudar aqui de material. Esse material eu já coloquei para vocês lá também no Google Sala de Aula, tá? Para a gente entender um pouquinho, então, o que é algoritmo, tá? Estão vendo aí a tela aí com um quadro no meio, escrito objetivos da aula? Mudou para vocês aí? Sim, tá pequenininho, mas dá para ver. Tá pequenininho? Deixa eu aumentar um pouco aqui, então. Melhorou Agora aí? sim, melhorou. Tá joia. Bom, então vamos lá. A gente falou agora há pouco, né, do ciclo, né, das fases de construção de um software. Eu falei que a primeira fase lá é a definição do que se quer fazer, né, a definição do problema. A segunda fase é a fase de codificação, e nessa fase de codificação, a gente tem uma fase prévia, que é estruturar a nossa solução ainda numa linguagem natural, para depois passar isso para uma linguagem de programação, ainda em alto nível, e depois jogar isso no compilador ou no interpretador, para que ele possa transformar aquilo na linguagem de máquina. Tá? Então, o objetivo é entender o que é um algoritmo, elaborar algoritmos para a resolução de problemas pequenos, identificar em um problema quais são os valores de entrada, processamento, valores de saída, identificar quais são os valores que variam e quais são os valores que permanecem constantes dentro de uma lógica de programação, saber quais tipos de valores existem e identificar esses tipos ao resolver um problema. Bom,
Escrever um programa, ele se assemelha um pouco com o que nós, seres humanos, fazemos no nosso dia a dia. Tá? Então, aqui tem algumas ações que são executadas pelos programas, né? São executadas pelos computadores quando executam os programas, e que, se vocês lerem aqui os verbos, vocês vão ver que são característicos também da nossa forma de agir, né? Nossa forma de atuar como seres humanos, né? Então, ler e escrever, né? Vocês sabem ler e escrever, né? Bom, já que estão na faculdade, a gente considera que sim, e isso há muito tempo, né? Então, nós nascemos sem nenhum tipo dessas habilidades aqui, e ler, escrever, ou ler... a primeira habilidade é falar, né? Que as máquinas também já fazem, mas depois de um certo tempo, depois que a gente aprendeu, digamos, a dominar o idioma, a gente passa por uma fase de aprendizado de leitura e escrita. Então, a gente vai aprender como que a gente representa a nossa fala, né? Então, ao escrever, nós estamos usando símbolos, né, para representar a nossa fala, né? Então, se vocês estudarem aí, se tiverem curiosidade de estudar aí a história dos idiomas, né, de cada um dos idiomas, né, e da escrita, você vai perceber que existiam símbolos que hoje a gente não faz a menor ideia do que significam, e que foram utilizados nas civilizações antigas. Tá? Do mesmo jeito que ainda hoje existem alguns idiomas, como os asiáticos lá, né, e o russo, por exemplo, que usam símbolos que nós não utilizamos no nosso idioma. Então, assim, a habilidade de escrever, ela consiste em transformar ou passar para o outro a ideia que nós estamos querendo representar ou falar por meio de símbolos. Tá? Então, cada letra representa um símbolo. E aí a gente sabe, nós aprendemos desde pequeno, né, o que a junção dessas letras significa. Né? Então, a gente forma uma ideia, um conceito, a olhar para uma sequência de símbolos como essa. Tá? Então, quando a gente vai escrever, a gente está querendo transmitir para o outro, né, as nossas ideias, por meio de um texto, e quando a gente vai ler, é o contrário. A gente olha para o texto e traduz aquela informação para uma ideia. Né? Então, a pessoa que escreveu o texto tinha uma ideia e transformou aquela ideia num conjunto de símbolos. Símbolos estes que poderiam ser lidos por uma outra pessoa para formar na cabeça dessa outra pessoa a mesma ideia que eu estou querendo transmitir. Então, a leitura escrita é uma forma de transmissão de conceitos, de ideias, né? Que a gente faz isso desde pequeno. Né? E os nossos programas também são capazes de fazer isso. Né? Quando a gente fala ler e escrever do ponto de vista de um programa, a gente está considerando o fato de que o programa tem condições de receber informações do mundo real e transformar aquilo de uma maneira que ele consiga trabalhar. Tá? E depois, ao produzir a solução, ele consegue apresentar para a gente, né, essa solução de uma forma que a gente consiga entender. Então, quando a gente diz que o programa vai ler uma informação, eu não estou considerando apenas a leitura de textos. Tá? Eu estou considerando o seguinte, que ler a informação significa o programa ser capaz de pegar algo do mundo real e traduzir para um formato que ele entenda. Então, se você, por exemplo, tem um software que está captando o som de um ambiente para tomar alguma decisão, né? Então, quando a gente fala que o software vai ler, ele vai ler o som do ambiente. Parece estranho falar isso, mas a gente não lê, a gente escuta. Tá? Mas essa terminologia, né, que o software vai ler é nesse sentido, de que ele vai receber a informação do ambiente, tá? Seja por que forma, de que maneira for, né? Não importa a forma, né, que eu vou apresentar a informação para ele. Tá? E quando eu digo que ele vai escrever, eu quero que vocês entendam que também não é apresentar um texto para a gente, somente isso. O software escrever alguma coisa é apresentar a informação de uma maneira que a gente consiga
entender, tá? Então, pode ser, sim, um texto. Ele vai escrever um texto na tela, dando alguma mensagem para a gente. Mas ele poderia exibir uma imagem, né? Então, ele está mostrando, através da imagem, algo que ele entende que é a solução do problema, tá? Outra coisa que a gente também faz, e que a gente vai ensinar os nossos computadores a fazer, os nossos programas a fazer, é calcular e pensar logicamente. Então, nós também, há muito tempo, já fomos expostos aí a operações aritméticas, né? E nós conseguimos, né, olhando para uma expressão como essa, já visualizar a solução rapidamente. Claro que existem outras situações mais complexas, né? A gente precisa gastar um tempo ali fazendo cálculos para chegar na solução. Mas a gente sabe fazer, né? Então a gente consegue fazer cálculos. E como eu disse nas primeiras aulas, os cálculos que os computadores fazem são cálculos simples, né? Cálculos que a gente consegue fazer. Somar, multiplicar, dividir, subtrair, etc. Tá? E pensar logicamente significa comparar, né? Comparar. Então, quando eu olho para uma expressão como essa que eu destaquei aqui, eu sei que ali tem uma comparação, né? Ali poderia ser uma afirmação, né, de que 6 é maior que 2. E a gente sabe que é verdade, né? Que 6 é maior que 2. Mas poderia ser uma pergunta, né? Que a máquina estaria fazendo para nós ou que nós estaríamos fazendo para a máquina, né? 6 é maior que 2? E ele faria uma análise para dizer que sim, 6 é maior que 2. Quando a gente olha para o número assim, parece meio sem sentido, né? Para que eu vou perguntar para o computador uma coisa que eu já sei, né? Mas a gente, ao invés de colocar números explícitos aqui, eu poderia perguntar para o computador se x é maior que y, né? Pensando que x e y são duas variáveis numéricas, que elas têm algum valor dentro delas. Como eu não sei quais são os valores de x e y, eu estaria atribuindo ao computador, né, a tarefa de descobrir quais são os valores de x e y, de alguma forma, e dizer para mim, por exemplo, se o x é maior que y. Tá? Então, pensar logicamente é algo que a gente já faz, e nós vamos ensinar os computadores a fazer isso. Decidir, né? Nós, o tempo todo, estamos decidindo alguma coisa, né? Faz parte do nosso dia a dia. Então, aqui está um exemplo, né? Ao sair de casa, que tipos de acontecimentos podem fazer com que você altere o caminho que havia previamente programado? Você vai sair de casa e fazer vai caminhar, ou vai pedalar, ou vai dirigir, não importa, né? Então, você tinha já uma ideia de qual caminho que você vai seguir. Inclusive, que tipo de forma de transporte que você utilizaria. Então, por exemplo, considere que ao sair de casa, você percebe que o tempo está chuvoso. Então, isso pode afetar a sua decisão com relação, por exemplo, ao tipo de transporte que você vai utilizar, né? Então, ir a pé ou de moto, por exemplo, bicicleta, talvez não fosse a melhor escolha, caso você tivesse uma outra alternativa, tá? Então, isso faz parte de um exemplo aqui, né? Dentre diversos que a gente poderia citar aqui de decisão. E a gente vai fazer com que os nossos programas também aprendam a tomar decisões, baseado em algum critério. Tá? Então, como foi colocado aqui, ó, a decisão de mudar o caminho pode ser influenciada pelo clima, né? Talvez sim, talvez não. A decisão do tipo de veículo que eu vou usar pode ser influenciada pelo clima? Talvez sim, talvez não. Então, quer dizer, eu tenho um critério que eu vou adotar, e esse critério vai ser baseado em alguma informação. No caso aqui, seria o clima. Tá? Outra coisa que a gente faz também com bastante frequência é repetir. Ações repetitivas. Né? Aliás, o nosso cérebro, ele é criado, né, para pensar em fazer tarefas repetitivas. O nosso cérebro adora isso. Né? A gente pode até não gostar, se sentir entediado. Mas o nosso cérebro adora isso. Por quê? Porque uma vez que ele já sabe como fazer algo, ele gasta menos energia. Né? E a gente acaba, se vocês forem analisar a fundo, a gente acaba realmente se sentindo melhor, entre aspas, quando a gente vai fazer algo que a gente já sabe como fazer, a gente vai repetir uma ação, do que ter que descobrir como fazer algo. Né? Então, é muito mais confortável para a gente fazer algo que a gente já fez antes, ou seja, repetir uma ação, do que
tentar descobrir como resolver ou como fazer uma ação que a gente não tinha feito antes. Né? Então, a todo momento, a gente está usando de repetição no nosso dia a dia. Tá? Então, aqui tem um exemplo também. Você está trabalhando numa empresa, no setor de cadastro, e aí você vai fazer o cadastro, ou por telemarketing, né? Você vai fazer o cadastro de um cliente, e aí tem lá uma tela lá que você tem que preencher, um formulário, e você sempre vai obedecer uma sequência. Né? Nome, sei lá, algum tipo de a data de nascimento, documentos pessoais e tal. E aí, toda vez que você vai cadastrar um novo cliente, você faz aquilo do mesmo jeitinho, né? Então, depois que você aprendeu como é que você fez esse trabalho uma vez, todos os demais cadastros vão seguir a mesma maneira, a mesma forma, né? Então, você acaba já fazendo isso quase que de maneira automática, né? Você faz no automático isso, você nem presta muita atenção no que você está fazendo às vezes. A fala também, né? A gente falar quando a gente repete muitas vezes a mesma coisa. Eu tenho um exemplo que eu trabalhava no telemarketing, né? Atendia cliente, e era sempre aquela mesma sequência de perguntas que tinha que fazer. Então, às vezes, você atendia e falava sem prestar atenção, e o cliente ia responder na hora que você ia focar, falando, nossa, o que eu falei? Você já fala automático, bom dia, quem tá falando? Uhum. Isso daí, Felipe, você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu quando eu trabalhava numa outra empresa. Trabalhava num provedor de internet. Então, a gente atendia o telefone, né? E aí tinha que falar tinha um texto padrão, né? Provedor de internet, tal, aqui é o atendente Kleber falando, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E aí, um dia, final de semana em casa, o telefone tocou, eu peguei o telefone e falei exatamente o que eu deveria falar estando em trabalho, né? A pessoa que queria falar comigo ficou assim, o que é isso? Eu liguei errado, né? Queria falar na casa do Kleber, eu tô ligando uma empresa, né? Eu fiz isso também. Pois acho que a gente acaba, acho que quem trabalha com atendimento assim, de forma contínua, né? Acaba tendo esses lapsos de memória, né? E fazendo isso em casa. O Tienson tá rindo aí. É desse jeito mesmo. Um outro exemplo, já que o Felipe colocou isso daí, né? De fazer as coisas automáticas também, que já aconteceu comigo, talvez possa ter acontecido com alguns de vocês, você está dirigindo. Você está dirigindo, depois você acostuma com um determinado caminho, às vezes você parece que entra ali num estado ali de, sei lá, automático, que você está dirigindo e não percebe por onde está passando. Aí, depende, depois de alguns instantes, você fala assim, nossa, eu já passei por tal lugar? Eu nem percebi que eu passei por tal lugar, por tal cidade, né? Se você estiver fazendo uma viagem longa. Então, é isso, né? A gente se acostuma a fazer as coisas e o nosso cérebro gosta de fazer coisas repetitivas, porque ele gasta menos energia, né? Então, para ele, é maravilhoso coisas repetitivas, tá? E vocês vão ver que a gente vai ter também esse tipo de situação para os softwares, né? O software vai reproduzir o que acontece no mundo real. Então, se existe algo que é repetido várias vezes no mundo real, o software vai fazer isso também várias vezes, né? E vai fazer de uma maneira muito mais rápida do que nós conseguimos fazer. Então, eu diria que talvez a capacidade de repetição que um sistema computacional tem, talvez seja o grande ganho, né, que ele trouxe para nós, para a nossa vida. Né? Aquilo que a gente fazia de forma repetitiva e levando algum tempo, né, as máquinas são capazes de fazer, né, bem feito, né, tão bem feito ou melhor do que a gente consiga fazer, e num tempo que nem se compara. Né? Então, enquanto a gente está... se a gente tivesse que fazer aqui, por exemplo, 10 operações aritméticas simples, né? O tempo que a gente fosse gastar para fazer essas 10 operações aritméticas não se compara à fração de segundo que o computador gastaria para fazer as mesmas 10 operações aritméticas. Né? A memória cache, a grosso modo, pode-se dizer que é tipo essa relação que a gente fez do automático? Ele já meio que salva aquela ação? Então, assim, na verdade, eu coloquei essa questão da automação para dizer para vocês, ô Felipe, que nós, como seres humanos, a gente acaba tendo preferência por coisas repetitivas, tá? Quando a gente transfere isso para o computador,
não existe essa ideia de fazer as coisas de forma inconsciente, como nós, seres humanos, às vezes fazemos. Tá? Todo o processo a CPU está trabalhando. Qualquer operação, a CPU está participando. É claro que existem nos sistemas atuais vários elementos que já têm CPU própria, mas não importa. Se você tem uma placa de vídeo com uma CPU, né, a CPU daquela placa de vídeo vai participar de todo o processo de construção de uma imagem, né, que vai ser exibida no seu monitor. Tá? Hoje você tem placas de... hoje você tem CPUs, processadores, em placas de rede. Né? Que a ideia de ter várias CPUs é você tirar um pouco da sobrecarga daquela CPU principal. Tá? Mas, Felipe, então assim, eu quero que você entenda o seguinte, diferentemente do exemplo humano que eu coloquei para vocês aqui, no caso computacional, toda operação que é realizada, ela vai passar por uma CPU. Então, não existe essa automação. A memória cache que você citou aí, qualquer tipo de memória, como eu falei em aulas passadas, serve para armazenar coisas. Tá? E para que a gente armazena coisas? Para a gente poder utilizar no futuro. Então, se você fez uma operação muito complexa, que gastou um tempo considerável de CPU, e aquilo produziu um resultado, e você não quer ter que fazer aquilo tudo de novo, porque vai gastar aquele tempo de novo, você armazena em alguma memória. Né? No caso, não seria cache, não, mas você armazena em alguma memória. Por quê? Porque depois fica mais fácil, sei lá, e buscar aquela informação, sem ter que fazer todo aquele processo, tá? Aquele recálculo. E algumas informações, a gente precisa ou mais rapidamente, ou mais recorrentemente. Né? Você precisa dela várias vezes. Tá? Então, a ideia de você colocar informações, por exemplo, numa memória cache, é exatamente quando você precisa que aquela informação esteja disponível o mais rapidamente possível quando a CPU precisar. Ou, no caso de armazenamento e leitura de informações da memória, de forma recorrente, que você também possa ter isso de forma rápida. Tá? Mas a memória cache em si, ela não tem, entre aspas, inteligência. Tá? É simplesmente um local para armazenar informações, como é a memória RAM, como é um HD, como é um pendrive, só que ela tem uma característica física que faz com que ela responda ao processador muito mais rapidamente do que outros tipos de memória. Consegui explicar a sua pergunta aí? Essa é a sua dúvida? Sim, ficou claro. Beleza. Bom, então, vamos lá. Conceito de algoritmos. Né? O que é um algoritmo? Então, está aqui. Ó. Esse é o primeiro e o mais importante ponto aqui. Um algoritmo é uma sequência finita de passos, instruções, para resolver um dado problema. Né? Se atentem a essa palavra, finita. Muitas pessoas acham que um programa, por às vezes estar sendo executado o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é algo infinito. Né? O tempo de execução dele pode ser, mas o programa, a estrutura que compõe aquele programa, jamais será. Né? Imagina, se nós tivéssemos que escrever algo que seja infinito. Né? Então, às vezes o programa ele se comporta, ou ele dá a entender que ele é infinito, porque ele fica exatamente nesse processo de repetição. Tá? Mas quando a gente vai escrever um programa, a gente escreve uma sequência de passos que tem início, meio e fim. Tá? Então, o que acontece? Eu digo para o programa onde começar, né, qual é a primeira instrução que ele vai executar, qual é a segunda, qual é a terceira, a quarta. Se tiver alguma situação onde eu tenho que fazer o programa voltar em alguma instrução anterior, né, que aí é o processo de repetição, eu digo também, chegou na instrução 5, volta à instrução 2. Aí faz a 3, a 4, chegou na 5 de novo, volta na 2. Né? E depois que algum critério acontecer lá, fala, dá 5, você não precisa voltar na 2 mais não. Vai para 6 e aí finaliza o programa. Então, não importa qual seja o programa, não importa qual é a complexidade do problema que a gente está resolvendo, eu sempre terei uma sequência de passos que é finita. Então, eu sei onde é o primeiro comando e sei onde é o último comando. E depois que o computador executou esse último comando, né, ele vai finalizar a execução daquele programa. Tá?
a menos que tenha ali, nesse último comando, algum critério que diz que ele tem que repetir tudo de novo. Tá? Mas ainda que tenha isso, perceba, a instrução, né, para determinar que o programa vai repetir alguma coisa, é uma instrução, né, que vai ser colocada em algum ponto do código, e a partir dali, por exemplo, não tem mais instruções. O programa simplesmente vai ficar num ciclo, num loop, para poder realizar a operação dele. Então, um algoritmo, que vai ser traduzido num programa posteriormente, né, ele é uma sequência finita de passos. Né? Esses passos que eu coloquei aqui, a gente pode também, a gente vai encontrar com muito mais frequência, substituído pela palavra instruções, né? Porque as CPUs, né, os processadores, eles trabalham com o conceito de instrução, né? Então, eu dou uma instrução para ser resolvida pela CPU. Isso é um passo dentro do meu algoritmo, tá? O algoritmo também pode conter regras formais para a obtenção do resultado ou da solução do problema. Então, eu falei agora há pouco de uma receita de bolo, que é um exemplo de algoritmo, tá? Só que a receita de bolo, muitas vezes, ela não tem nenhuma formalidade com relação à maneira na qual eu vou escrevê-la. Eu coloco lá as palavras do jeito que eu quero. Mesmo que a ordem, né, das etapas, às vezes, tem que ser uma ordem bem definida, tá? Mas existem alguns algoritmos onde a gente vai colocar algumas regras mais formais, né, para poder escrevê-los. Inclusive, existem algoritmos visuais, né, os chamados diagramas. Então, às vezes, você, ao invés de escrever, ao invés de descrever quais são as etapas que o programa tem que seguir para alcançar a solução, você pode colocar isso de uma forma visual por meio de diagramas, né? Esses diagramas, ou fluxogramas, né, como é mais comumente chamado, mostra exatamente o fluxo das etapas, onde começa, né, qual é o próximo passo, onde termina, e no meio, se existem, por exemplo, situações de repetição. Então, através de um conjunto, né, de caixinhas e de losangos, enfim, elementos visuais, a gente consegue também escrever algoritmos que mostram como que as etapas vão sendo realizadas passo a passo, né? A gente chama de fluxograma. Um algoritmo é estabelecido, Alex, em um algoritmo é estabelecido um padrão de comportamento a ser seguido, uma norma de execução a ser trilhada para ter o resultado como solução do problema. Então, assim, no algoritmo tradicional, né, a gente tem um padrão. Então, toda vez que eu pedir para o computador somar 2 e 2, ele vai seguir o mesmo comportamento para entregar o resultado. Tá? Isso nos programas tradicionais. Quando a gente pega e pensa na inteligência artificial, que é um negócio que está sendo muito falado nos últimos anos, esse comportamento muda um pouco, né? Porque eu não vou entrar também no mérito aqui, tá? Mas, assim, com a inteligência artificial, a gente cria algoritmos, cria soluções que ensinam alguns comportamentos para o computador e deixem aberto para que ele possa definir novos padrões de comportamento que sejam mais eficientes para resolver um determinado problema. Então, por isso que essa área está ganhando corpo, assim, substancial ultimamente, né? Porque a gente vê realmente belos resultados aí, né? Belos resultados. Sistemas que conseguem descobrir soluções para alguns problemas que, às vezes, o ser humano teria muita dificuldade de fazer aquilo num tempo de uma geração, por exemplo. Uma geração humana, tá? Bom, eu falei que a receita de bolo seria um tipo de algoritmo, mas tem um outro aqui, ó, né? Um algoritmo para trocar o pneu de um carro. Então, aqui, observe que foram colocados textos na língua portuguesa e de uma forma que a gente, batendo o olho aqui, a gente consegue ler, consegue interpretar, né? E se a gente for seguir essas etapas para tentar fazer com que a troca do pneu seja realizada, a gente vai conseguir decifrar o que significa cada etapa, tá? Observe, no entanto, que existem algumas estruturas aqui que não faz parte do nosso cotidiano para escrever as coisas, né? Eu tenho aqui a palavra algoritmo, tenho aqui um conjunto de palavras aqui, né, que representa aqui um título. Aí eu tenho aqui a palavra indicando início, eu tenho a palavra indicando fim, né? Eu disse que o algoritmo, ele
não necessariamente vai ser puramente na língua portuguesa. Ele pode ter uma certa estrutura. E aqui eu estou colocando bem pouquinho ainda essa estrutura. Tá? Mas é importante vocês perceberem que nesse simples algoritmo aqui de trocar pneu, eu defini onde começa e onde termina. Tá? Aí alguém pode falar, Cleber, mas foi uma besteira sem tamanho que você fez aí, porque é óbvio que vai começar antes da primeira instrução e vai terminar depois da última. Né? Só que quando a gente vai aumentando o nível de complexidade, a gente vai ver, por exemplo, que vai chegar a situações que eu tenho que dizer onde começa e onde termina um conjunto de instruções que tem que ser repetido. Então, no meio aqui do meu passo a passo, eu posso colocar a palavra início e fim de algum procedimento, né? Um procedimento de repetição, né? Ou um procedimento até de tomada de decisão. Então, a partir desse, eu poderia dizer o seguinte, os 4 primeiros passos têm que ser seguidos sempre da mesma forma. Quando chegar no 5º passo, eu preciso verificar alguma situação para decidir se eu vou para um lado ou para o outro. Isso seria uma tomada de decisão dentro do meu algoritmo, que não está aqui, tá? Então, observe que essas etapas que foram colocadas ali são todas etapas que fazem parte, que precisam ser realizadas por alguém que se dispõe a trocar pneu, né? Então, aqui eu estou considerando que o carro estava ligado e a pessoa percebeu que o pneu furou. Então, ele vai primeiro desligar o carro, né? Vai parar o carro e desligar, né? Depois, ele vai ter que pegar as ferramentas, né? As ferramentas próprias para poder fazer aquele serviço, né? Tipicamente, a chave de roda e o macaco, né? Ele tem que pegar o step também. Aqui, é claro que a gente poderia refinar, né? Detalhar um pouco mais cada uma dessas etapas, tá? Mas tem que pegar o step, mas tem que verificar se o step está cheio, né? Pressupõe-se que o step esteja cheio, mas será que está? Porque se o step não estiver cheio, não adianta você utilizar o step. Então, percebam que é uma tomada de decisão que eu teria que colocar ali, que não foi colocado, né? Depois que eu fiz isso, eu vou então suspender o carro, né? E olha que legal. Eu peguei 2 ferramentas, né? Eu vou suspender o carro. Com qual das 2 ferramentas? Tá aqui, com o macaco, né? Então, isso parece besteira, para nós seres humanos é óbvio que tem que ser o macaco, mas se a gente pensar que a gente vai estar transformando, né, um conjunto de ações em algo que uma máquina vai fazer, essas coisas que para nós é intuitiva precisam ser ditas, né, para que a máquina saiba o que fazer. Depois, desenroscar os 4 parafusos do pneu furado. Depois, colocar o step. Aí, de novo, faltou um detalhe aqui, Será que eu não tenho que tirar o pneu antes? Aqui também fez lembrar de uma outra coisa agora. Então, do jeito que está aqui, apesar dessa etapa, colocar step, é uma etapa que faz parte do processo de trocar um pneu de um carro, mas aqui está faltando dizer o seguinte, eu tenho que tirar o pneu furado. Eu desenrosquei os parafusos, tenho que tirar, né? Depois que eu coloquei o step, eu vou enroscar os 4 parafusos, né? Depois eu vou baixar o carro e vou guardar as ferramentas, tá? Então, vocês percebem que aqui eu tenho um conjunto de ações que mesmo quem nunca trocou pneu sabe que elas precisam ser realizadas? Tem alguma operação que está fora de ordem aí? O que vocês acham? E aí, pessoal, vocês estão aqui ainda? Tá bem detalhado as instruções. Tá bem detalhado, né, Matheus? Tá numa ordem correta? Numa ordem lógica? Ou será que tem alguma coisa que tá invertida aí a ordem? O que você acha? Tá numa ordem certa. Tá numa ordem certa, né? Você acha que faltou alguma coisa aqui? Se alguém pegasse somente essas etapas que estão ali, alguém que nunca trocou pneu no carro, e fosse tentar replicar aquilo, ele conseguiria trocar o pneu? Ou será que faltou alguma coisa? Conseguiria? Bom, legal. Então, assim, é isso que a gente espera que aconteça, né? Quando a gente vai escrever um algoritmo, que vai se transformar num programa depois, a gente tem que ter certeza que todas as etapas que foram colocadas são as etapas necessárias para se resolver o problema, tá? Etapas necessárias e na ordem correta, tá? Porque eu poderia pegar essas mesmas etapas aqui e, de repente, né,
escrever de uma forma, por exemplo, que eu colocaria essa etapa aqui de suspender o carro antes de pegar o step. Supondo que o step esteja dentro do bagageiro, né? Bom, se bem que o macaco não ergue o carro muito alto, né? Não chega a suspender o carro tão alto. Mas se fosse um elevador, onde você vai colocar o carro numa altura, sei lá, próximo do seu braço ali, para você não ter que se curvar, às vezes o fato de você ter invertido isso daqui, ó, geraria problema, porque se o step ficou dentro do bagageiro, se você levantou o carro, você não consegue pegar mais o step, teria que baixar de novo para poder pegar o step, tá? Então, é importante vocês perceberem que eu preciso ter uma sequência lógica de etapas, tá? Que tem que estar numa ordem correta. Eventualmente, algumas instruções, a ordem não importa, tá? Você poderia, por exemplo, pegar o step antes de pegar as ferramentas. Não tem a menor importância qual é a ordem que você vai usar para poder pegar esses elementos, tá? O importante é você tê-los em mãos na hora que for começar a fazer a troca, tá? Então, isso daqui não tem importância, a ordem, tá? Agora, supondo que o carro esteja em movimento, né? E você, sem parar o carro, sem frear o carro, resolver pegar as ferramentas, você pode correr o risco de um acidente. Então, tem etapas que são imprescindíveis de serem executadas antes, tá? Aqui, tem duas etapas que eu queria chamar a atenção de vocês, ó. Essas duas aqui, ó. Será que elas estão na ordem correta? Quem trocou pneu talvez vai perceber onde eu quero chegar. O que vocês acham? Pensa que o carro... Eu acho mais fácil retirar os parafusos primeiro, depois levantar o carro. Porque às vezes por quê, Renan? E você tem que usar a força pisando, né? Quer dizer, você precisa pisar com o pé na chave para tirar o parafuso. Isso. Tem que usar o peso do carro para segurar a roda sem movimentar, né? Isso, Felipe. Então, tá vendo como é que se a gente começar a analisar o problema com um pouco mais de atenção, a gente consegue perceber que, tudo bem, aquelas etapas têm que ser realizadas, mas às vezes a ordem não é exatamente igual àquela lá, né? Como eu falei, quem já trocou um pneu de um carro, e aí aquela história. Ah, mas eu nunca troquei, eu não ia pensar nisso. Eu falei no início da aula de hoje. A gente, para poder ensinar alguém a fazer algo, e esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser uma máquina, é preciso que a gente primeiro saiba fazer, né? Então, se você nunca fez, dificilmente você vai escrever uma sequência de passos fiel ao que tem que ser feito. O que eu quero chamar a atenção aqui, quem já trocou o pneu do carro sabe que se você levantar o carro primeiro, né, na hora que você vai girar a chave para desparafusar, o pneu gira junto, né? Ou ele pode girar junto, dependendo do pneu, né, que você está usando, que você está tirando. E aí você não consegue desparafusar, porque está girando junto, você gira a chave, aí alguém teria que segurar lá o pneu para o outro poder girar, daria muito mais trabalho. Então, o Felipe falou, manter o carro no chão, o peso do carro ajuda a segurar o pneu. E o Renan falou outra coisa. Muitas vezes o pneu, o parafuso, né, tá bem preso, você tem que usar o peso do seu corpo para poder fazer girar. Então, você pisa ali na chave de roda para poder fazer com que o parafuso saia. Isso com o carro suspenso, né, seria extremamente complicado de fazer. Perceberam, pessoal? Assim, uma coisa boba, mas que pode fazer toda a diferença na hora de alcançar o seu objetivo? Tamo junto? Hoje vocês estão caladinhos. Senhor. Tamo junto, professor. Beleza. Tamo junto, cara. Tamo junto. Tá joia. Bom, e aqui eu deixei algumas outras coisas para vocês pensarem, tá? Então, algoritmos, né, para coisas do nosso cotidiano, tá? Bom, qualquer que seja o problema, qualquer que seja o algoritmo que você vai construir, já pensando que esse algoritmo vai ser transformado num programa de computador posteriormente, então é interessante que vocês sempre procurem identificar no seu problema
três partes, três elementos, né? Quais são os dados que você vai entrar? Então, você vai ter que ter no seu algoritmo uma fase, uma etapa que vai se preocupar apenas em receber os dados que o programa precisa poder trabalhar, tá? A gente fala que é a leitura dos dados, né? A leitura das informações. Depois que os dados estão devidamente armazenados nos locais adequados pelo programa, ele vai entrar, então, na fase de processamento. Vamos dizer que é ali que está a inteligência do software, né? Ele vai pegar aqueles dados e vai manipular esses dados de forma a buscar a solução. Depois que ele fez o processamento, que ele finalizou, então ele vai entrar na última etapa, que é a saída dos dados, ou seja, ele vai se preocupar em como eu vou apresentar esses dados, os dados resultantes, para alguém, né? Então, são três etapas distintas, eu diria que a do meio aqui é a principal, obviamente, tá? Mas as três etapas precisam ser pensadas, e pensadas de forma separada, porque você diminui a complexidade da construção desse seu software, tá? Porque a entrada de dados, ela pode ser feita de várias formas, mas o que importa na hora de fazer o processamento é o dado já armazenado em algum lugar, por exemplo, na memória do computador, tá? Aonde você buscou esses dados, durante a fase de processamento, não importa. Importa que eles estão na memória, tá? E depois, a saída, mesma coisa. Uma vez que você produziu o resultado, para onde você vai enviar esses dados, do ponto de vista dessa etapa aqui, pouco importa. Se você vai mostrar na tela o resultado, se você mandar para a impressora o resultado, se você vai armazenar esse resultado num banco de dados, né? Se você vai mandar para a nuvem, enfim, não importa. É uma etapa que não faz parte do processamento, tá? Então, são etapas distintas. Então, um exemplo aqui, olha. Suponha que eu tenho que resolver esse problema aqui, ó. O problema da matemática, né? Eu tenho um triângulo. Esse triângulo, ele tem uma base. Então, eu sei o valor dessa base, eu sei quanto mede essa base. Ele tem uma altura. Eu sei quanto vale essa altura também. E a partir dessas duas informações, então, a partir desses dois dados de entrada, eu quero que o meu algoritmo, ele calcule a área desse triângulo, né? E, obviamente, ele vai produzir um resultado, e eu quero que ele mostre esse resultado, tá? Então, pensando no que eu acabei de falar, primeira coisa, quais são os valores de entradas? Ou seja, quais são os valores que o meu algoritmo precisa para fazer o processamento e calcular a área de um triângulo? Aí eu tenho que pensar na matemática mesmo, né? Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é calculada por essa expressão aqui, ó. É a base do triângulo vezes a altura dividido por 2. Tá? Como eu disse, eu preciso conhecer o problema, eu preciso saber como resolver o problema, eu, ser humano, para poder criar um software que vai fazer a mesma coisa. Então, eu estou, de certa forma, transmitindo o meu conhecimento para o software para que ele possa repetir, para que ele possa replicar. Então, quais são os valores de entrada? O que meu programa precisa para poder me entregar a área de um triângulo? O que vocês me dizem? É simples a resposta. Ela está aqui estampada aqui no enunciado. Quais são os valores de entrada? A base é a altura. A base é a altura, né? Então, se eu não tiver a informação da base e da altura, eu não consigo calcular a área do triângulo, né? Inventar eu não posso. Então, eu preciso dessas duas informações. O meu programa, né? Se eu pensar que eu vou escrever um programa que vai fazer isso, ele também precisa receber as informações para entregar o resultado, tá? Qual é o processamento que o algoritmo vai ter que fazer? Basicamente está aqui, ó. Ele vai ter que fazer a aplicação de uma técnica matemática para poder chegar na resposta, né? Então, eu digo para ele que para poder chegar na resposta, ele tem que efetuar essas operações aritméticas aqui, ó, tá? Da onde que eu tirei isso? Eu tirei isso do meu conhecimento matemático, tá? É outra coisa, tá? Isso não está relacionado com programação, mas está relacionado com o problema que eu quero resolver, tá? Então, eu sei que para calcular a área de um triângulo, eu tenho que usar essa expressão. Então, eu vou pegar essa expressão
e vou colocar dentro do meu código, tá? Aí, tem uma parte aqui que talvez possa parecer um pouco estranho para vocês, que isso daqui não faz parte do cálculo, mas é uma estrutura que a gente usa dentro de expressões matemáticas mesmo, né? E isso também é bastante usado aqui em programação, que é o seguinte, ó. Essa expressão é o que de fato vai produzir o resultado, que é a área. Mas se eu não disser para o programa que ele precisa armazenar esse resultado em algum lugar, ele simplesmente não armazena. Tá? É como se eu chegasse para qualquer um de vocês aqui, né? E, por exemplo, o Luiz Gustavo. Ô, Luiz Gustavo, me ajuda aqui. Eu não sei fazer conta de soma. Aí eu falo para ele o seguinte, falo, olha, calcula para mim aí quanto que é 5 mais 5. Aí o Luiz Gustavo vai lá, faz a continha e morreu o assunto. E eu estou aqui esperando a resposta. Aí eu falo, Luiz, você não vai me dizer a resposta? Eu falei assim, não, ele pode dizer para mim assim, Kleber, você não pediu para eu te dar a resposta, você pediu para eu poder calcular. Eu calculei. E tenho aqui, eu tenho aqui, eu sei qual é a resposta. Tá? Então, na hora que a gente vai criar um programa, eu tenho que pensar, eu digo muito essa frase também, que o computador é um bebezinho que a gente tem que ensinar tintim por tintim, detalhe por detalhe. Sabia que você ia falar isso, Kleber. Ah, tá vendo, né, Luiz? Eu tenho que ensinar detalhe. Mas não é assim, Luiz, que funciona? É exatamente assim. O computador não sabe nada, ele precisa informar tudo para ele. E Tudo. mesmo assim, às vezes dá alguns problemas. Se dá problema não é por causa do computador, é por causa do programador que não soube programar direito. Um ponto e vírgula faz uma diferença. Pois é. Então, quando a gente vai pensar num algoritmo em que eu vou efetuar um cálculo matemático, é importante que vocês se lembrem de dizer para o seu programa que o resultado daquele cálculo matemático tem que ser colocado em algum lugar para que você depois possa recuperar essa informação. Eu não preciso dizer em que região física do computador isso vai acontecer. Tá? Eu estava falando agora há pouco com o Felipe, questão de memória cache. Né? Então, eu não preciso dizer, por exemplo, olha, guarda essa informação lá na memória cache, ou guarde lá na memória RAM, ou guarde no HD para mim. Não, não preciso dizer isso. Eu digo o seguinte, guarda nessa região aqui, ó, a gente chama de variável. Guarda nessa variável. Bom, uma vez que eu tenha criado a estrutura de dados adequada, o computador sabe em que região do hardware essa variável está usando algum espaço. E aí não é preocupação minha, enquanto programador, em saber que espaço é esse. Mas eu tenho que lembrar de dizer que o resultado da operação que eu pedi para que fosse feita seja armazenado em algum lugar. Porque se eu não fizer isso, ele até calcula. Só que ele não vai me entregar nada depois. Tá? E aí não adianta chorar. Tá? Lembra do exemplo do robô, ô Luiz? Do robô que sabia responder qualquer pergunta? Não lembro, Kleber. Lembra não? Diz a lenda que construíram um robozinho que era capaz de responder qualquer tipo de pergunta. Né? E aí eles colocaram, depois que o robô ficou pronto, eles colocaram lá o robozinho para o pessoal interagir. Né? Então fizeram aquela propaganda toda lá e tal. Primeiro levaram para os especialistas, né? Para os especialistas fazerem algumas perguntas que pudessem colocar o robô numa situação, digamos, complicada. E aí, se fosse o caso, o código do robô teria que ser refeito. E aí a primeira pergunta que foi feita para o robô é o seguinte: robô, você sabe que horas são? Aí, qual foi a resposta do robô, Luiz? Ele disse, sei. Ele disse, sei. Né? E gerou aquela frustração na plateia, porque estava todo mundo esperando que ele dissesse, ó, são 8h25, por exemplo, né, o horário de agora, né? Mas não foi essa a pergunta que foi feita, né? A pergunta que foi feita você sabe que horas são? E ele sabia, então ele disse, sabia, sei. falou, sim, eu sei. Né? Então, na hora que a gente vai pensar num software que vai, né, pedir alguma coisa para uma máquina, vai dizer como uma máquina tem que fazer alguma coisa, aí tem que pensar nesses detalhes. A pergunta não pode ser ambígua, de maneira que fique no ar o que exatamente eu estou querendo. Se eu pergunto para uma pessoa, você sabe dizer que horas são?
Percebam, a pergunta não foi direta, não foi objetiva, mas a pessoa, intuitivamente, ela vai dizer, sim, eu sei, são 8h26 agora. Mas eu não perguntei que horas são, eu perguntei se ela sabe dizer. Então, para uma pessoa, isso é algo intuitivo, natural. Para uma máquina, não. Né? Então, eu tenho que fazer a pergunta certa, de maneira bem objetiva, sem nenhuma ambiguidade, né? Ambiguidade que eu falo, pessoal, no sentido de que não pode ter dúvidas a respeito do que eu estou querendo saber. Então, tem que ser muito claro. Tá? E aí, sim, a máquina vai conseguir me ajudar. Se eu não tiver um programa que seja construído dessa forma, eu posso ter resultados aí inesperados. Tá? E aí, a outra pergunta é, qual é o valor de saída? Né? O valor de saída, em geral, é a solução do meu problema. No caso aqui, eu estou falando de um problema que ele visa a calcular a área de um triângulo. Então, o valor de saída, supostamente, vai ser essa área. Tá? Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Maravilha. Bom, ainda nesse exercício, é interessante a gente perceber o seguinte, olha. Olhando para essa expressão aqui, ó, aliás, eu vou pegar só essa partezinha aqui, ó. Quais são os valores que variam, ou seja, que pode mudar de uma execução para outra? Imagina que eu criei um software, vou contextualizar aqui. Imagina que eu já tenha criado o software, já tenha dito para ele, né, que a entrada é base e altura, já tenha dito para ele como calcular a área, tá aqui, né? Já disse para ele onde armazenar e disse para ele o que eu quero que seja exibido como resposta. Tá? Então eu pergunto, dessa expressão aqui, que é a expressão que de fato calcula a área, quais são os valores que podem mudar, podem variar de uma execução para outra? Então, aí eu vou executar esse algoritmo uma vez, informei para ele os valores, ele foi lá e calculou a área, depois executei de novo, informei outros valores e calculou a área. Então, eu pergunto, quais são os valores que podem mudar, podem variar de uma execução para outra? Dessa expressão aqui. A base e a altura? A base e a altura. Né? Então, eu posso, no primeiro momento, dizer que a base é 1, que a altura é 2, depois eu posso inverter, falar que a base é 2 e a altura é 1, eu posso dizer que as duas são iguais a 5, enfim, isso pode variar. Tá? E aí, dessa fórmula aqui, ó, qual é o valor que permanece constante? Ou seja, toda vez que eu for executar esse programa, aquele valor vai ser sempre o mesmo. Dessa expressão aqui. Qual que é constante? O 2. Tá? Então, observe que numa expressãozinha simples, eu tenho elementos que variam, que o valor pode mudar conforme a execução do programa, e tenho elementos que não mudam de forma alguma. No caso ali, o 2, ele é uma constante, e qualquer que seja o triângulo, quaisquer que sejam a base e a altura informados, eu vou dividir sempre por 2. Né? Então, o denominador da minha expressão ali, ele é constante, né? Independentemente de qual seja o triângulo que eu estou utilizando. Aqui é muito simples, e tem que ser assim para que vocês possam, né, capturar essas ideias, mas em todos os programas é importante que vocês identifiquem isso, tá? Porque isso vai ser importante na hora que a gente tomar algumas decisões. O que é variável e o que é constante dentro do meu programa, tá? E aqui, de novo, tem algumas outras perguntas que eu deixei para que vocês possam refletir aí como exercício de fixação, tá? Então, eu falei de valores, sejam eles variáveis ou constantes, e aí agora a gente vai falar de novo de tipos de valores, né? Então, dentro de um programa, eu vou trabalhar com elementos, né? Esses elementos, de uma certa forma, vão estar associados a algum valor, né? Eles vão ter algum valor. E esse valor, ele pertence a algum tipo de dados, né? Então, de maneira genérica, né, se a gente considerar qualquer linguagem de programação, existem 5 elementos que são comuns de serem encontrados para identificar tipos de valores, né? Então, nós temos o tipo inteiro, que eu, inclusive, falei com vocês na última aula. Então, eu vou ter lá uma estrutura de dados que vai representar um conjunto dos números inteiros. Vai representar todo o conjunto dos números inteiros? Eu já disse que não, porque o conjunto dos números inteiros é infinito, né? Então, na verdade,
eu tenho dentro do meu sistema computacional um tipo de dado inteiro, que vai representar um valor inteiro, mas na verdade vai ser um valor inteiro que pertence a um subconjunto do conjunto dos números inteiros da matemática, né? Porque, como eu disse, não dá para representar uma grandeza infinita dentro do computador, tá? Eu tenho valores do tipo real, né? Valores numéricos, mas que trabalham com partes decimais, tá? Valores que a gente chama de valores do tipo caractere, valores do tipo cadeia, ou cadeia de caracteres, ou muitos também usam o termo em inglês, né, string, e valores lógicos, tá? Então, tem aqui exemplos, olha, tipo inteiro. O tipo inteiro são os números inteiros, tá? Então, 8, menos 10, 9, 0, né? Não é infinito, porque a gente sabe que não tem como representar o infinito. O tipo real, ele corresponde também a um subconjunto dos números reais da matemática, né? Então, 8,55, 4,33, 4,3, menos 10,05, né? São exemplos aqui de números reais. Caracteres. Os caracteres são aqueles símbolos que eu mostrei para vocês quando eu apresentei a tabela ASCII, né? Então, ali eu tenho vários caracteres. Então, caractere não é só letra, tá? Então, caractere, sim, pode representar uma letra do alfabeto, tanto maiúsculo quanto minúsculo, pode representar os dígitos numéricos, tá? E pode representar outros símbolos. Aqui, olha, esse aqui é o símbolo monetário, esse aqui é o símbolo da arroba, né, que a gente usa muito para e-mail, e pode ser sinais ortográficos, enfim, tudo isso é caractere. Tudo isso aqui a gente chama de caractere, tá? Os caracteres, até para não ter dúvida com relação aos valores numéricos, eles são sempre representados entre apóstrofe ou aspas, aí depende da linguagem, tá? Então, aqui quando eu estou falando de letra, eu não tenho dúvida que é caractere. Mas, por exemplo, se eu quiser me referir ao dígito 9, ao invés do número 9, isso são coisas diferentes para o computador, né? Então, quando eu coloco aqui o 9 da maneira como está aqui em cima, eu sei que é o número, né? É o valor com o qual, por exemplo, eu posso fazer operações aritméticas. Mas se eu colocasse esse 9 entre apóstrofes ou aspas, eu estaria dizendo para o computador que esse 9, na verdade, é um dígito, né? É um numeral que eu estou usando dentro de um texto, né? Então, eu estou escrevendo lá um endereço de um cliente, e aí tem lá a rua e o número da casa dele. Esse número da casa dele, eu estou colocando ali como caractere, e não como um valor numérico que eu vou fazer algum tipo de operação matemática, tá? Então, os caracteres, eles são sempre representados entre apóstrofe, que é esse símbolo que está aqui, tá? Ou aspas, tá? As aspas duplas, tá? A cadeia de caracteres é um conjunto de caracteres. Então, quando eu falo que eu tenho o tipo caractere, eu estou pensando num único caractere, um só, tá? Quando eu falo em cadeia de caracteres, né, ou string, eu estou pensando em uma sequência de caracteres. Então, quando eu vou escrever uma palavra, né, que vai ser armazenada em alguma região da memória do computador, essa palavra ela é formada por caracteres, mas normalmente ela tem vários caracteres, tá? Então, aqui eu tenho uma cadeia de caracteres, né, uma sequência de caracteres. E assim como os caracteres, elas também estão entre apóstrofe ou aspas duplas. Aí depende da linguagem também, tá? Então, tá aqui exemplo. O nome de uma pessoa, né? Tá aqui, ó, parte do endereço, né, onde tem rua e número. Então, percebo que 793 aqui não é valor inteiro, é uma sequência de caracteres, né? Nesse caso aqui, uma sequência de caracteres que está dentro de uma cadeia composta por outros caracteres, tá? Eu tenho aqui um texto aleatório, né? Cor amarela. É uma cadeia de caracteres, né? O que significa isso dentro do programa vai depender da loja que eu estou empregando, tá? E eu tenho os valores lógicos. Então, eu tenho valores que representam situações de verdadeiro ou falso, tá? Então, os valores lógicos são sempre binários, tá? Então, ou alguma coisa é verdadeira, ou alguma coisa é falsa. Assim, agora, para a gente poder finalizar aqui, rapidamente, faltam 5 minutos, se a gente fosse pensar, então, num programa, né? Eu vou criar um programa, e nesse programa, por exemplo, eu vou precisar armazenar o nome da rua de uma pessoa. Então, eu vou ter que criar uma estrutura, né? Essa estrutura vai guardar um valor, e esse valor vai ser de que tipo? Dos que eu citei agora há pouco.
Cadeia. Cadeia de caracteres. Muito bem. E aí eu vou guardar agora o número da casa. Que tipo que vai ser? Aí é inteiro. Pode ser inteiro, se for separadamente. Mas poderia ser cadeia de caracteres também. Certo? A diferença nesse caso aqui estaria relacionada com o que eu pretendo fazer com essa informação. Tá? Eu quero fazer algum tipo de operação aritmética com o número da casa? Normalmente a gente não faz. Né? Então, a princípio, não precisaria ser inteiro. Mas se eu colocar também, não tem problema. Aliás, não teria problema de uma maneira geral. Né? Mas aí, eu não vi quem falou. Né? Existem casos, por exemplo, onde você tem duas casas no mesmo terreno, onde, na hora que você vai informar o número da casa, você tem lá, para a casa da frente é o número inteiro. E para a casa do fundo você tem lá, sei lá, 216F. O F indicando que é fundo. Quem respondeu? Eu não vi quem foi. Nesse caso, que eu vou considerar que o número da casa também pode ter uma letra, né? Para representar que é fundo, né? Ou alguma coisa do tipo. O tipo inteiro seria adequado? Nesse caso não seria. Não seria, né, Matheus? Agora estou vendo aqui que é você que está falando. Então, observe, assim, eu estou fazendo essa pergunta e não tem certo e errado não, tá, Matheus? A questão que eu quero fazer é que vocês pensem, analisem, né, o problema como um todo. Né? Então, vamos lá. O programador desse programa, ao determinar que o número da casa seria inteiro, ele simplesmente se esqueceu que existem casas que o número aparece também uma letra. Então, isso vai fazer com que o programa dele volte para aquela etapa de manutenção. Porque ele percebeu ali, depois que o programa estava pronto, que existia lá uma situação que o programa, do jeito que foi construído, não está atendendo. Tá? Então, esses detalhes, que são bobos, às vezes, fazem diferença na hora de construir uma solução final. Então, de uma maneira geral, o número da casa poderia ser tanto inteiro quanto do tipo cadeia de caracteres. Tá? Mas se eu considerar que pode ter letra, cadeia de caracteres teria que ser a escolha, a única escolha. O resultado dessa afirmação, né, seria de que tipo? Inteiro? Lógico. Inteiro. Lógico. Alguém falou inteiro aí? Né? Não pode ser inteiro, porque aqui ó, é o resultado dessa afirmação. O resultado. Se eu perguntar para você, 8 é maior que 2, qual a resposta você vai me dar? Sim. Você vai dar uma resposta sim, ou não, ou verdadeiro, ou falso. Você não vai me responder com um valor inteiro. Né? Se eu perguntar 8 é maior que 2, você não vai responder assim 10, porque não faz sentido. Né? Então, o resultado dessa afirmação é um valor lógico, né? Porque eu posso dizer que é sim ou não, que é verdadeiro ou falso. Né? A idade de uma pessoa, que tipo que seria interessante para guardar a idade de uma pessoa? A idade, não é a data de nascimento. Cadeia. Cadeia? Alguém falou cadeia. Por que cadeia? A idade de uma pessoa. Inteiro, né? Inteiro. Pode ser inteiro, né? Assim, agora fiquei curioso saber por que cadeia. Que você pode colocar o número da idade e na frente anos. Ah, certo. Tá. Só que aí, Matheus, assim, bacana, é legal a gente conversar por isso. Aí é o seguinte, normalmente quando você vai fazer o programa, você não preocupa com o complemento, né? Você preocupa só com o valor em si, né? O que aquele valor significa está dentro de uma lógica que o programa estabeleceu. Você, como programador, estabeleceu, tá? Então, se aquela valor, se você está falando em guardar a idade das pessoas, você vai definir, por exemplo, que aquela idade é em anos. E aí você não precisa escrever a palavra anos. Então, uma vez que você tomou essa decisão, o valor inteiro seria suficiente para esse tipo de dados. Agora, se você está pensando em colocar ali, sim, a palavra anos, meses, dias, enfim, aí cadeia seria o tipo adequado. Está vendo como é que pode variar de uma situação para outra? Né? Tudo depende do que eu estou pensando, onde eu quero chegar. Né? E o peso de uma pessoa? Esquece que você tem que colocar ali que é quilo ou grama. Né? Só o valor. Aí é real. Real. Né? E olha só, idade poderia ser real? Poderia. Poderia. Né?
é que normalmente nós não nos referimos que a idade da pessoa com valor real. Ah, o fulano tem 10 anos e meio. Quando é criança, a gente até fala, né? Mas depois que a gente vai se tornando adulto, a gente esquece do fracionário, porque não faz muita diferença, né? Então, a pessoa tem 20 anos. Ah, não importa se tem 20,1, tem 20,2, tem 20,9. É 20 anos, né? Então, normalmente a gente se refere à variável apenas pela parte inteira. Agora, o peso da pessoa, esse sim, a gente costuma falar, né? Colocando lá as gramas, né? Que a gente tem, né? Então, real seria o tipo adequado. Sexo. Qual o tipo de dados vocês acham adequado para a variável sexo? Para guardar o sexo de uma pessoa. Aqui tem várias possibilidades. Cadê o Caractere. Caractere. Certo, seria uma possibilidade, né? Então, você poderia usar a letra M para masculino e F para feminino. Caractere. Beleza. Mas se você quiser escrever a palavra inteira, masculino e feminino, aí tem que ser cadeia de caracteres. Tá certo? E aí é o seguinte, em alguns casos, em muitos casos, na verdade, internamente no programa, é armazenado valor numérico, ou até mesmo valor lógico. Tá? Pode aparecer para o usuário lá no formulário bonitinho, para ele escolher M ou F. Mas na hora de armazenar isso no código, às vezes a pessoa, o programador, escolhe, por exemplo, valor lógico, valor binário. Tá? Por quê? São duas possibilidades, né? Oficialmente falando. Então, a gente teria lá, sei lá, 0 para masculino e 1 para feminino. Né? Verdadeiro para masculino e falso para feminino. Tá? É uma maneira de representar, não estou dizendo que tem que ser assim, não. Tá? Alguns casos, como eu falei, usam valores numéricos, 0 e 1. Tá? Valor de salário. Que tipo de dados? Real. Real. Apesar do centavo não significar muita coisa, mas é real. Aqui, ó. Resultado da afirmação. O Papai Noel existe. Lógico. Lógico, né? Pode ser verdadeiro ou pode ser falso, depende da crença de cada um. Tá? Aqui é a mesma pergunta, só que agora mostrando os valores. Tá? Então, por exemplo, eu vejo a letra F entre apóstrofe. Que tipo que é? Caractere. Caractere. Eu vejo a palavra falso escrito sem apóstrofe. Que tipo que é? Lógico. Lógico. Agora, a mesma palavra falso escrito entre apóstrofe. Cadeia. Cadeia de caracteres, tá? Por isso que eu falei que é importante vocês se lembrarem que a cadeia de caracteres tem que estar sempre entre apóstrofe ou aspas duplo, tá? Esse valor aqui, o 5,84, que tipo que é? Real. Real. E isso aqui, que tipo que é? Não faz o menor sentido pra gente, mas tem um tipo. Cadeia. Cadeia. Tá entre apóstrofe e cadeia. Né? Assim como o amarelo, assim como isso daqui, ó, é cadeia. Tá? Isso daqui, que tipo que é? Inteiro. Inteiro. E esse daqui? Inteiro? Inteiro também. Ah, mas tem um 0 aí, para que esse 0? Bom, não precisava, mas tem. 0 à esquerda não vale nada, mas é inteiro. Né? E aqui, cadeia de caracteres. Tá? Bom, depois vocês pensam aqui nesse terceiro, né? Aí, assim, em termos de variável, eu vou pegar uma variável para guardar a profissão do Alberto Menezes, né? Que tipo de dado seria, tá? Eu vou terminar a aula aqui, porque vocês devem ter outra aula hoje, né? Eu não quero entrar na outra, tá? E aí, na próxima semana, a gente vai... eu vou colocar as instruções lá sobre o Tinkercad, que eu comentei no início da aula. Eventualmente, até gravo um vídeo para vocês entenderem qual que é a minha proposta e como que vocês podem se cadastrar lá, tá? Que aí na próxima quarta-feira a gente já pode utilizar um pouquinho da ferramenta para trabalhar esse conceito aqui de algoritmos, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Muito tranquilo, professor. Beleza. Então, eu vou interromper a gravação